Vamos começar então a nossa disciplina no capítulo 1, noções preliminares da disciplina como um todo, né, dos direitos das coisas. Começamos pelo conceito de direitos das coisas, né, e a doutrina clássica, os livros mais antigos, trazem que o direito das coisas é o complexo de normas reguladoras das relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo ser humano. Muito bem, eu separei aqui três partes, né, para destacar para vocês dentro desse conceito. Em primeira parte, a complexo de normas. Né? Então, o complexo de normas, um conjunto de normas, né, que regulam. E então, para que a gente se localize nesse primeiro dia de aula, é importante então destacar para vocês quando começa e quando termina. Né? Nossa matéria começa no artigo 1196 do Código Civil e vai até o artigo 1510 do Código Civil. É um número grande, né? Eu coloquei aqui 314 artigos. Por que eu estou dizendo isso? Por que é importante destacar isso aqui? Então, para fazer um paralelo, eu peguei aqui como exemplo disciplinas que vocês já cursaram, né? Que já concluíram. Ou pelo menos, né, quem chega aqui no sexto semestre, né, teoricamente já deveria ter concluído. Né? Então, é direito constitucional, que vocês têm em 2 semestres. O direito constitucional todo tem 250 artigos, que vocês estudam em 2 semestres. E mesmo assim, eu tenho certeza que não dá para vencer. Em 2 semestres, tu não consegue estudar toda a Constituição. O Código Penal tem 361 artigos, ou seja, um pouco mais, né, que o direito das coisas, mas é estudado em 4 semestres. E 4 semestres de 4 aulas. Né? Então, se for fazer uma comparação, né, é absurdo, né, a quantidade de material. E mesmo assim, lembro também, porque quando eu fiz direito penal, né, que a gente não consegue ver todo o Código Penal. Né? Algumas partes são puladas, né? Nem todas são muito enfatizadas. Claro que se demora mais em algumas partes, se demora menos em outras, e outras nem vê, né? Então é para mostrar para vocês a dificuldade que é para nós desenvolvermos o conteúdo todo do direito das coisas. Então eu já estou antecipando aqui no primeiro dia de aula, né, que nós não conseguiremos vencer os 314 artigos. É impossível, né? Eu coloquei esses números para que vocês visualizem, né? Mas a parte mais importante é a parte inicial, né? Essa, né, então o prejuízo, né, de você vai ser menor, né? Mas nós temos conteúdo certamente para avançar por 2 semestres, e essa disciplina era em 2 semestres, né? Agora, esse único detalhe é que ela está com 6 horas aula, né? Uma disciplina com uma carga maior, mas de qualquer forma é muito conteúdo, né? A gente não vai conseguir ver tudo, mas vai ver o principal. Bueno, que normas são todas essas normas, né? São aquelas que regulam as relações jurídicas, né, as relações entre as pessoas, referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo ser humano. Aqui eu vou recordar uma matéria, muitos de vocês devem ter sido meus alunos no Civil Parte Geral, né, onde eu destacava para vocês lá que nem todas as coisas interessam ao direito, né? Aquelas coisas que estão fora de comércio, né, como o ar que a gente respira, né, como a luz solar, né, são coisas que não são suscetíveis de apropriação. Então, elas, do ponto de vista jurídico, elas não criam relações jurídicas, não criam conflitos, né, em princípio, né? Só cria conflito e cria relação jurídica aquelas coisas que tu pode te apropriar. Então, coisas no sentido genérico mesmo, né? Todas as coisas interessam ao direito das coisas. É por isso que ele é chamado de direito das coisas, né? Quando a gente entra na faculdade e vê esse nome, a gente acha meio engraçado, né? Mas então coisas como objetos, como bens, né, que são suscetíveis de apropriação pelo ser humano. A novidade que nós temos hoje no direito é que muitas das coisas que são objeto de relação jurídica não são corpóreas, né? E são as coisas incorpóreas, que também têm a propriedade intelectual, que obedece aos princípios do direito das coisas, mas não estão mais
reguladas no direito das coisas do Código Civil, né? Ainda, como eu disse, que possa ser usado, os princípios podem ser usados, mas as coisas incorpóreas hoje estão cada vez mais a merecer uma atenção de uma área autônoma do direito, né? Então, o direito hoje trata como propriedade imaterial, propriedade intelectual, com normas próprias, né? E até onde eu sei, né, só em nível de pós-graduação, né? A única universidade que eu sabia que tinha pós-graduação nessa área era a Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no Brasil, né? Não sei se alguma outra já desenvolveu essa linha de pesquisa. É bonita, uma linha de pesquisa bonita, mas ela tem como pressuposto a nossa matéria aqui, que traz os princípios elementares, né? A partir desses princípios tu pode estudar se tu quiser. A gente não vai estudar aqui, imagina, a gente tem 314 artigos que já não vai conseguir estudar todos, ainda mais colocando propriedade imaterial ou propriedade intelectual aqui, tá bem? Pois bem. Vamos falar sobre a evolução do direito das coisas em dois parágrafos, né? Esses parágrafos aqui estão no material que vocês têm, né, que vocês receberam, né? O primeiro parágrafo diz assim: o direito das coisas é a parte do direito civil que por mais longo tempo se manteve fiel à tradição romana e aos princípios individualistas. É verdade. Então eu poderia resumir aqui dizendo o seguinte para vocês, né? Na verdade, o direito das coisas é a parte do direito civil que menos evolui, né? Mas evolui, tanto é que nós estamos aqui dentro do tópico evolução, tá? Mas é o que menos evolui. Então, se tu comparar, por exemplo, com o direito de família, se tu comparar com contratos, se tu comparar com sucessões, certo? E comparar com outros ramos do direito, como o direito do trabalho, direito previdenciário, direito administrativo. Então, se tu pega o direito como um todo, ele é muito dinâmico, ele muda com muita rapidez. Já o direito das coisas é meio paradão, né? Meio, né? Não evolui muito, né? E a razão para isso é muito simples, né? Porque o direito das coisas cuida do direito de propriedade. E o direito de propriedade é a base, né? Ou é o principal pilar, né? O principal alicerce do regime capitalista. Então, mexer em propriedade significa mexer no sistema capitalista. Nós, como um país capitalista, né, temos um cuidado muito especial com a propriedade e por isso não se mexe muito. Qual é a consequência prática disso, né, para nós? A consequência prática é que tu poderia, teoricamente, pegar livros antigos de direito das coisas e usar agora para nossa matéria, né? É possível, né, tu fazer isso porque nós não, né, os princípios, os artigos são mais ou menos os mesmos há muito tempo, né? Se tu for olhar em comparação com o Código Civil anterior, né, a maioria dos artigos do Código atual é repetição, né, do anterior. Mudou muito pouca coisa mesmo, né? Então, eu estou fundamentando para vocês por que evolui pouco. Só que aí, o segundo parágrafo destaca: com o passar do tempo, no entanto, tornou-se incontestável que os interesses coletivos adquiriram importância tal que obrigou o direito das coisas a sofrer alterações, no sentido de diminuir a defesa dos interesses particulares em proveito dos interesses coletivos públicos. Para explicar esse segundo parágrafo, eu vou começar com uma afirmação que eu sempre digo assim: cada vez mais o proprietário pode menos. É nesse sentido. O que mudou, então, no direito das coisas, na sua evolução? Antigamente, o direito das coisas era absoluto, o direito de propriedade era absoluto. Tu podia tudo, tu podia fazer o que tu quisesse com os teus bens, certo? Hoje, se tu quiser cortar uma árvore no fundo do teu pátio, pode dar problema com direito ambiental. Se tu quiser fazer uma festa na tua casa hoje, em função da pandemia, pode dar problema. Diz, mas a casa é minha, é privada, é uma área privada, e aí eu não posso não tenho liberdade de fazer as coisas que eu quiser? Não tem. Por quê? Porque, na verdade, se desenvolveu, né, esse senso de que a propriedade deve ser usada com responsabilidade. Traduzindo, cada vez mais
tu pode menos. E isso em função da predominância do interesse coletivo, tá aqui, né? Os interesses coletivos predominam sobre os interesses particulares, tá aqui, ó. Interesses coletivos e interesses particulares. Essa é a evolução. Então tu vai dizer assim, na essência, o direito de propriedade continua o mesmo. Agora, na hora de exercer o direito de propriedade, tu tem muitas restrições em função dos interesses dos outros. Então, se tu tem uma casa antiga no centro da cidade, que é patrimônio histórico, tu não pode reformar. Não, mas a casa é minha, eu poderia teoricamente botar abaixo e, né, fazer uma obra nova, um prédio novo, né? Não pode, porque há o interesse da coletividade em preservar aquele patrimônio histórico, ainda que ele seja teu, tu não tem liberdade para reformar, para trocar uma abertura na frente, tu não tem. Então, isso é que a gente percebe, né? Então, tu tem o teu carro, mas tu não pode rebaixar, tu não pode botar som, não pode tunar, né, o carro, tu não pode equipar com certas coisas que são proibidas. Então, a gente vai perdendo, né, os poderes sobre os nossos bens, os bens que são de nossa propriedade. Para sintetizar isso, essa mudança, essa evolução, eu pego aqui o artigo 1228 do Código Civil, que fala dos poderes do proprietário. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver. Tá em vermelho aqui os 4 poderes do proprietário. É um super direito, então, né? Um direito que tem dentro dele 4 direitos. Esses direitos eram chamados, né, no direito romano de jus utendi, jus utendi, jus fruendi, jus disponendi e rei vindicatio. Esses são os nomes. Pois bem, nesse aqui em destaque, houve uma diferença, porque lá na origem ele era jus abutendi, que vinha exatamente dessa palavra, que alguém já pode ter pensado nisso, vem de abuso. Então daí uma expressão muito comum, os mais antigos certamente conhecem, né? Que é assim, pode usar e abusar do bem. Então, o usar seria o menor poder que tu tem e abusar seria o maior poder que tu tem. Então, o direito do proprietário era tão amplo que tu poderia usar e abusar do bem. O que aconteceu? Essa transformação já é uma espécie de, como é que a gente pode dizer nos dias de hoje, né? De prevalência do discurso politicamente correto. Ou seja, não se pode mais abusar do direito de propriedade, tu só pode dispor. E essa transformação é, no meu entender, no caso, né, uma tradução, uma síntese da evolução do direito das coisas. Então, no que o direito das coisas evoluiu? Evoluiu no sentido de diminuir os poderes do proprietário. Então, o proprietário que podia abusar não pode mais. Hoje o proprietário pode dispor, e pode usar, e pode fruir, e pode reaver, mas ele não pode mais abusar. Vamos fazer um intervalinho para o vídeo não ficar muito comprido.